Olá, Deus abençoe a sua vida. Nós estamos aqui para mais um módulo e nós vamos estudar nesses próximos dias um módulo que eu sou apaixonado. Nós vamos falar sobre eclesiologia, a natureza e a missão da igreja. E a nossa primeira aula desse módulo é uma pergunta: o que é igreja? E talvez você que está assistindo essa aula do nosso seminário, você já consegue aí definir de imediato o que é a igreja. Mas, na verdade, essa pergunta o que é a igreja, ela não é uma pergunta tão simples e não é uma pergunta numa questão exclusiva acadêmica. Ela é muito mais existencial e espiritual. Só para você entender, desde os primeiros séculos, e eu falo dos apóstolos, e após os apóstolos nós temos os pais da igreja, depois nós vamos ter os reformadores, e agora temos os teólogos atuais. Todos eles responderam a essa pergunta. Porque entender o que é igreja é compreender o próprio plano de Deus para a humanidade. Não tem como você ler a Bíblia e conseguir entender o plano de Deus para a humanidade sem definir de forma bíblica o que é a igreja. Igreja, ela não nasceu de uma ideia humana. Ela nasce do coração de Deus. E ela é revelada na pessoa de Jesus Cristo. E nós precisamos entender isso. Quando Jesus está em Cesareia de Filipe, ele vai fazer a seguinte declaração, lá em Mateus 16, 18. E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a igreja, a minha igreja. Edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não poderão vencê-la. Observe a expressão de Jesus, a minha igreja. Porque a igreja, ela tem um dono. E o nome desse dono é Jesus. Ele diz, é minha igreja. Então ela não pertence a homens, ela não pertence a denominações, ela não pertence a tradições, mas ela pertence unicamente a Cristo. Cristo é o fundador da igreja. Cristo é o cabeça, Cristo é o sustentador da igreja. João Calvino, o grande reformador, ele diz assim, aqueles a quem Deus é pai, a igreja é também mãe. Então está nas suas institutas. Então entenda, não tem como alguém dizer que ele é filho de Deus e ele desprezar a igreja. Nós estamos vivendo um tempo onde nós vemos que é bonito para alguns ficar repetindo algumas coisas, como dizendo assim, eu não preciso da igreja para ser salvo. É verdade, a salvação é unicamente em Jesus Cristo. Só que, biblicamente, quem foi salvo pertence à igreja. Então, ela é como a mãe espiritual. É ela que nos acolhe, é ela que nos alimenta com a palavra, é ela que nos corrige, é ela que nos guia na fé. Martinho Lutero, ele é enfático quando ele diz assim, fora da igreja cristã, onde não há evangelho, não há perdão e não há santidade. Então entenda, os reformadores tinham esse entendimento, a igreja ela é o lugar onde a palavra é proclamada, onde os sacramentos são administrados e a comunhão dos santos é vivida em amor e santidade. Por exemplo, Paulo, ele fala que os santos são aperfeiçoados na igreja. Então, fora da igreja, uma vida isolada, não tem como. Não tem como, não tem como. Do livro do meu filho, Samuel Procópio, o livro dele, Não Desperdice a Sua Vida, ele faz a seguinte citação. Podemos recuperar quase tudo nesta vida, exceto o tempo. Escreva esse livro para ser um guia sobre como investir nossa vida em algo verdadeiramente valioso. Eu gosto muito dessa citação do Samuel porque se tem algo que é valioso, é aquilo que Jesus declarou como minha igreja. Então entenda, não há investimento mais valioso do que entregar a nossa vida sobre aquilo que é eterno. E a igreja, ela é o instrumento eterno de Deus para manifestar a sua glória ao mundo. Nenhuma instituição é como a igreja, nenhuma.
Então, a igreja não é apenas um espaço de culto, mas a igreja, ela é a Assembleia dos Santos. Ela é o corpo vivo de Cristo. Ela é a noiva que ele amou e pela qual morreu. Então, entenda, a igreja é tão importante que ela é o foco do amor e é por ela que Jesus morreu. E a igreja, ela é o templo do Espírito Santo. Então, quando eu compreendo o que é a igreja, é compreender a nossa própria identidade em Cristo. Vamos aprofundar mais nisso. Primeiro, vamos para a definição bíblica de igreja. A palavra traduzida como igreja no Novo Testamento, no grego, é a palavra eclésia, que significa literalmente chamados para fora. Essa palavra eclésia, ela era usada na cultura grega para designar uma assembleia pública convocada para decidir assuntos importantes da cidade. O Império Romano, na sua expansão, que vem logo depois do Império Grego, ele carrega também essa palavra, e sempre que Roma conquistava uma nova cidade, o que ele proclamava? Uma eclésia, uma assembleia para decidir sobre os assuntos importantes daquela cidade. Então, quando o Novo Testamento aplica esse termo, e Jesus usa ele aos discípulos, ele ganha um significado ainda mais profundo. Porque a igreja, ela é a assembleia daqueles que foram chamados por Deus da morte para a vida, das trevas para a luz. Então, só faz parte dessa assembleia quem deixou as trevas e veio para a luz. Quem estava nas trevas e Jesus resgatou e trouxe ele para a luz. O apóstolo Pedro escreve na sua primeira carta, 1 de Pedro 2,9, assim: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, entenda, a igreja, portanto, ela não é primeiramente um lugar físico, é muito mais do que isso. Mas ela é um povo reunido pelo chamado soberano de Deus. Ele nos escolheu. Evangelho de João, capítulo 15. Não foste vós que me escolheste, eu vos escolhi. Então foi Deus que nos escolheu, foi Deus que nos elegeu nele. Então a igreja, ela é uma comunidade eleita. Wayne Grudem, na sua sistemática, ele diz assim: a comunidade de todos os verdadeiros crentes em Cristo em todos os tempos. É assim que ele define igreja, é a comunidade de todos e verdadeiros crentes em Cristo em todos os tempos. Então não é só nesse momento ou nessa geografia, em todo o tempo. Então, quando eu penso nessa definição, duas coisas aqui estão em destaque. Primeiro, a igreja é composta somente por verdadeiros crentes, aqueles que nasceram de novo. E a igreja, ela transcende o tempo e o espaço. O tempo e o espaço. Ela vai unindo santos de todas as épocas numa só comunidade. Hoje eu estava conversando sobre o futuro da nossa igreja, Igreja Batista Imagine, pensando no futuro dessa igreja daqui 10, 20, 30, 40 anos. Pastor, vocês estavam pensando nisso? Sim. Por quê? Porque a igreja, ela não se resume a esse momento. Mas a próxima geração que vai vir vai ser igreja e vai continuar até que Jesus venha para buscar a sua igreja. Calvino vai enfatizar o quê? Onde quer que reconheçamos que a palavra de Deus é pregada e ouvida e os sacramentos administrados segundo a instituição de Cristo, ali, sem dúvida, existe uma igreja de Deus. Eu tive a oportunidade de estar no Paquistão, tive a oportunidade de estar na África, no Malawi, e a gente vê, eles são tão diferentes de nós, mas quando você chega num ambiente de culto, o que você enxerga? A igreja. A gente pode não comunicar, falar o mesmo idioma. Mas quando a gente está naquela Assembleia de Santos, mesmo falando línguas diferentes, a gente entende. Isso é igreja. Então, quando eu penso em igreja, ela é visível, como, por exemplo, você vai olhar e Imagine, ela é uma igreja visível, mas ela também é a igreja invisível. Eu te explico isso. A tradição reformada, ela vai distinguir entre igreja visível, formada por todos os verdadeiros crentes conhecidos apenas por Deus.
Igreja invisível, desculpa, igreja invisível formada por todos os verdadeiros crentes. Então, a igreja invisível é aquelas formada pelos crentes desde Atos até o dia de hoje e até a volta de Cristo. E só Deus sabe quem são elas. Elas estão espalhadas em todas as nações, todas as línguas, todos os povos. Agora, a igreja visível é a comunidade externa que inclui todos que professam a fé e participam dos sinais da aliança, da palavra e do sacramento. Então, ou seja, quando as pessoas se reúnem aqui na Imagine, essa é a igreja visível. E pensar nessa distinção, os reformadores, eles nos levam a entender que nem todos os que estão na mesma geografia, no meio da igreja local, pertencem de fato ao corpo de Cristo. Lutero vai dizer o seguinte: a igreja é santa, mesmo que nela haja pecadores, pois não é pela ausência deles que ela é santa, mas pela santidade de Cristo que a cobre. Então a igreja, ela é uma assembleia de santos. Ela é uma assembleia de santos. Então ela é uma assembleia. Então nós percebemos que a igreja é uma assembleia de adoradores, uma comunidade de comunhão e instrumento da missão de Deus aqui na terra. Então, Samuel Procópio, no livro dele Não Desperdice uma Vida, ele escreve assim: a verdadeira resposta sobre o propósito da vida não está em nada que esse mundo pode oferecer. O sentido de tudo só pode ser encontrado em Deus. Então, não basta crer em Cristo isoladamente. É preciso viver como parte de seu povo, porque a fé cristã nunca foi um projeto individual, mas um chamado comunitário. Então, o sentido de tudo só pode ser encontrado em Deus. E Deus sonhou com a igreja. Deus sonhou com a igreja. Agora, uma outra coisa que a gente precisa pensar. Pensamos no que é a igreja, nós temos que pensar nas dimensões da igreja. E a Bíblia apresenta a igreja em duas dimensões. A igreja universal, que é a igreja espalhada em todos os cantos do globo terrestre, e a igreja local. Essa distinção ela é fundamental para entendermos a riqueza da eclesiologia bíblica e da eclesiologia reformada. A igreja universal, quando a gente pensa em igreja universal, é o corpo espiritual de todos os crentes verdadeiros em Cristo, de todas as épocas e todos os lugares. Então, a igreja universal são os cristãos em todas as épocas e em todos os locais. Então, é a comunhão dos santos, e aí nós vamos entender que se estende desde o Antigo e ao Novo Testamento e que se completará no retorno de Cristo. Então, todos que foram salvos nesse período é a igreja universal. Então, Paulo vai declarar assim: Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés e o designou cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. Então aqui a igreja não se refere a uma congregação específica, como por exemplo a congregação de Éfeso, não, mas ao corpo universal. Cristo é o cabeça que governa todos e que foram regenerados pelo Espírito Santo. Wayne Grudem define assim: a igreja universal é a comunidade de todos os verdadeiros crentes em Cristo de todos os tempos. Ela é invisível, porque apenas Deus conhece de fato quem são os seus membros. Então, entenda, essa dimensão nos lembra que não são somente apenas membros de uma congregação local, que pertence a algo muito maior. A família de Deus espalhada pela terra e vai ser unida nos céus. Agora, nós temos a igreja local. A igreja local é a expressão visível dessa igreja universal. E ela está em um determinado tempo e um determinado local. São comunidades concretas que se reúnem para adorar, ouvir a palavra e celebrar os sacramentos. E exercer disciplina e viver em comunhão. Então, Paulo vai dizer assim, 1 Coríntios 1:2, a igreja de Deus que está em Corinto. Então, ele está falando de uma igreja local. Note que Paulo reconhece a cidade específica onde essa igreja está, Corinto. Mas ele vai continuar dizendo assim: aos santificados em Cristo Jesus e chamados para serem santos, juntamente com todos os que, em toda parte, invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Então ele fala da igreja de Corinto,
mas ele conecta com todos os santos que invocam o nome do Senhor em qualquer lugar. O Weingrud, ele diz assim: embora todos os crentes sejam parte da Igreja Universal, o Novo Testamento mostra claramente que a vida cristã deve ser vivida no contexto da igreja local. Então nós temos essas duas dimensões, a Igreja Universal e a Igreja local. De forma prática, eu preciso entender que Calvino diz assim: não há maior peste do que o desprezo da igreja visível. Igreja visível é essa igreja local. Olha a definição de Calvino nas Institutas. Não há maior peste do que o desprezo da igreja visível. Porque se eu desprezar a igreja visível, eu estou desprezando a igreja universal. Ah, não, mas eu não preciso da igreja local. Paulo escreve, a igreja de Corinto. Ele não desconecta a igreja local dessa igreja universal que está em todos os tempos. Ok? Olha uma frase do livro do Samuel. Ele diz assim: a vida que o mundo oferece é vazia. Jesus nos oferece algo completamente diferente, um convite para viver com propósito eterno. E o propósito eterno de Deus inclui a vida em comunidade. Então, se eu digo que amo a Cristo, eu tenho que amar aquilo que Cristo ama. Vou repetir, se eu digo que amo a Cristo, eu tenho que amar o que Cristo ama. E Cristo ama a igreja e amou ao ponto de dar a vida por ela. Agora, vamos entender a natureza espiritual da igreja. E aí eu preciso entender isso. Então, a igreja, ela não é apenas uma instituição social. Ela tem um CNPJ para responder às realidades terrenas aqui. Ok? Então, ela não é apenas uma organização religiosa. A natureza da igreja é espiritual. Por isso que a Bíblia vai dizer que ela é a habitação do Espírito Santo. Por isso que a Bíblia vai dizer que ela é corpo de Cristo, noiva de Cristo e templo de Deus. Vamos entender isso. A igreja como corpo de Cristo. Paulo usa uma das metáforas mais ricas para explicar a identidade da igreja. O corpo. Ele vai dizer assim: ora, vocês são corpo de Cristo e cada um de vocês individualmente é membro desse corpo. O Weingrud diz assim: a metáfora do corpo mostra a interdependência dos cristãos. Nenhum membro pode dizer que não precisa dos outros. A união com Cristo une os crentes uns aos outros de maneira profunda e espiritual. Então, na prática, nós somos corpo. Nós não podemos viver isolado. Nós temos que viver como corpo. O individualismo espiritual, ele vai enfraquecer o testemunho da igreja. Então, cada membro é essencial no corpo. Agora, a igreja também ela é apresentada não só como corpo, mas como noiva de Cristo. E aí Paulo vai escrever em Efésios capítulo 5, verso 25 ao 27. Cristo amou a igreja e entregou a si mesmo por ela para santificá-la, tendo-a purificada pelo lavar da água mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha nem ruga, ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Então, o amor sacrificial de Cristo não foi apenas para fundar uma instituição. Não, Jesus não fundou apenas a igreja, mas ele morreu por ela. E fez isso para purificá-la e prepará-la como a noiva gloriosa. Martinho Lutero diz assim: a igreja é a noiva adornada de Cristo, unida a ele pela fé e pelo amor. Então, João Calvino vai dizer assim: é o vínculo do casamento espiritual que nos une a Cristo. De modo que, feitos carnes de sua carne e ossos de seus ossos, somos um com ele. Então a igreja é o corpo. Mas a igreja também é apresentada como templo do Espírito Santo. Então, entenda. Paulo vai escrever assim, 1 Coríntios 3,16. Vocês não sabem que são santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Então a igreja é o lugar da habitação de Deus na terra. Não é mais em templos de pedra, como no Antigo Testamento, mas agora é numa comunidade de pessoas regeneradas. O Weingrud define assim: a igreja como templo significa que Deus escolheu habitar de maneira especial entre o seu povo reunido. Ele está presente na adoração, presente na oração, presente na comunhão dos crentes. Então, resumindo, a igreja é um corpo, a igreja é uma noiva, a igreja é o templo. Ok? Nós precisamos entender isso. Olha uma outra frase aqui do Samuel Procópio, no livro Não Desperdice a Sua Vida. A vida que o mundo oferece é vazia.
Jesus nos oferece algo completamente diferente, um convite para viver com propósito eterno. Esse propósito eterno só pode ser vivido dentro da igreja de Cristo. Agora vamos falar sobre o fundamento da igreja. Então, nenhuma edificação permanece sem fundamento sólido. Então, o fundamento da igreja é Cristo é a pedra angular. Então, entenda. Efésios 2, 20 e 21. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, na qual todo edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Então, Cristo é chamado de a pedra angular. Pedra angular, pedra principal, que sustenta toda a construção. Então, ele é a pedra escolhida. 1 Pedro 2,6, que é uma citação do livro de Isaías, Pedro diz: eis que põe em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nele confia jamais será envergonhado. O Wayne Grudem diz assim: Cristo é o fundamento no sentido absoluto. Ele é a pedra angular sobre a qual a igreja é edificada. Sem ele, não há igreja. Então, ele é a pedra angular. E os apóstolos e profetas são os fundamentos. Paulo vai declarar também que a igreja é edificada sobre o fundamento apostólico e profetas. Está em Efésios 2,20. Então, os profetas do Antigo Testamento apontaram para Cristo. Eles prepararam o caminho para a promessa. Os apóstolos do Novo Testamento testemunham sua vida, morte e ressurreição. Vida, morte e ressurreição de Cristo. Então, eles tornam-se colunas do Evangelho. Calvino vai dizer assim: Cristo é o único fundamento, mas os apóstolos e os profetas são chamados fundamentos porque transmitem fielmente a doutrina pela qual somos edificados em Cristo. No livro Uma Nação de Profetas, eu cito o seguinte: o ministério profético verdadeiro começa com reverência às Escrituras. Nenhuma profecia é legítima se contradiz ou extrapola aquilo que Deus já revelou em sua palavra. A Bíblia não é apenas um livro de referência para os profetas, ela é o fundamento inegociável de toda e qualquer revelação. Portanto, a igreja ela está firmada na revelação de Cristo. E um dos fundamentos da igreja é o quê? A palavra, como é essa expressão desse fundamento. Então, se Cristo é a pedra angular e o apóstolo e os profetas são o fundamento, então a palavra de Deus é a expressão desse alicerce. Martinho Lutero diz assim: a palavra de Deus é a única regra e norma de toda a doutrina. Então, de forma prática, entenda, né? Não tem como construir a igreja sobre outros fundamentos. Sobre o carisma de um líder, sobre tradições humanas, entretenimento, revelação cultural. Não, 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 não. Ela tem que ser estabelecida sobre Cristo, sobre o fundamento apostólico, sobre a palavra de Deus. Agora vamos entender qual é o propósito divino da igreja. A igreja não existe por acaso. Ela foi estabelecida por Deus com um propósito eterno. Qual é o seu objetivo? Ele é duplo. É de glorificar a Deus em tudo que faz e também cumprir a grande comissão. Então, a igreja é para glorificar a Deus. Efésios 3, 21, a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Então, a igreja é para glorificar a Deus. E ela também é para cumprir a grande comissão. Qual é a grande comissão? Mateus 28, versos 19 e 20. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que lhes ordeno. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Então, a minha vida, a sua vida, com propósito eterno, ela só é encontrada na igreja. Então, a missão da igreja se conecta diretamente com a vida de cada crente. Ela é para glorificar a Deus e cumprir a grande comissão. O Samuel Procópio escreve no livro dele, Não Desperdice a Sua Vida: de nada adianta conquistar o mundo inteiro ou viver em busca de alegrias momentâneas. Jesus nos oferece algo completamente diferente, um convite para viver com propósito eterno. E aonde que eu vivo esse propósito? Na igreja. E para a gente terminar, qual é a relevância da igreja hoje? Então, muitos perguntam, ainda precisamos da igreja? Entendem, uma cultura de individualismo,
de espiritualidade privada, desconfiança das instituições, a relevância da igreja é frequentemente questionada. Só que nós temos que voltar para a palavra de Deus, e a palavra de Deus é clara. A igreja continua sendo o meio escolhido por Cristo para revelar a sua glória e cumprir a sua missão no mundo. Então, Mateus 5, verso 14 e 16, vocês são a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte, e também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca no lugar apropriado, e assim ilumina a todos que estão na casa. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está no céu. A igreja, ela é a testemunha viva. Então, nos primeiros séculos, quando os cristãos não tinham templos ou recursos, seu testemunho eram tão fortes que os pagãos comentavam. Vejam como eles se amam. Então, essa vida em comunidade é um testemunho para os de fora. E a igreja era uma coluna da verdade. 1 Timóteo 3,15, essa é a igreja do Deus vivo. Coluna e fundamento da verdade. Então, a igreja também ela é um sinal do reino de Deus. É um sinal visível do reino de Deus. Então, de forma prática, Martinho Lutero diz assim, a igreja é a boca de Deus no mundo, onde a palavra é fielmente pregada, ali o reino de Deus se aproxima. Então, nós aprendemos o que é a igreja, é um projeto eterno de Deus. É muito mais do que uma instituição humana, uma invenção humana, né? Jesus declarou, e eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não poderão vencê-la. Ela não é uma invenção humana, ela nasceu no coração de Deus. Então, a gente pode olhar para a igreja e muitas vezes ter uma visão totalmente distorcida, mas precisamos olhar para ela e ter uma visão bíblica do que a Bíblia fala sobre ela. Começamos essa matéria nova, espero que você goste dessa primeira aula, as outras estão ainda melhores, nós vamos avançar muito nessa caminhada. Então, quero abençoar a sua vida. Amanhã nós falamos sobre a unidade da igreja. Deus te abençoe. Até amanhã.